La soberanía de nuestro canal no es negociable y es parte de nuestra historia de lucha y una conquista irreversible. Nuestro canal tiene la misión de servir a la humanidad y su comercio. Og som formand for Naalakkersuisut, museet i øvrigt har sagt, så er Grønland ikke til salg. Donald Trump não abandona a ideia de que a Groenlândia e o Canadá se juntem aos Estados Unidos. Ele também quer o Canal do Panamá e está em atrito com lideranças latino-americanas. Só que suas declarações causam mal-estar entre líderes de países aliados, gerando recusas de Ottawa, Copenhague e Cidade do Panamá aos seus planos. Mas, ao final de contas, o que quer Donald Trump? Será que líderes estrangeiros vão poder resistir às suas ambições? Neste vídeo eu vou trazer os detalhes deste tema que nos relembram os anos do expansionismo territorial dos Estados Unidos. Fica até o final do vídeo e deixe o seu comentário. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou seu desejo de anexar o Canadá aos Estados Unidos. Desta vez, o republicano publicou na rede social Truth um mapa no qual ambos os territórios estão coloridos com as listras estreladas. O político afirma que os canadenses apoiam a ideia de que o país se junte aos Estados Unidos como o 51º estado. Supostamente, essa decisão fortaleceria a estabilidade econômica do Canadá e o protegeria de ameaças externas, incluindo a Rússia e a China. No entanto, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, que anunciou sua renúncia recentemente, rejeitou categoricamente essa possibilidade. Ele afirmou que nem pensar que o Canadá se tornará parte dos Estados Unidos. Trudeau acredita que ambos os países têm mais a ganhar se permanecerem independentes e continuarem a ser parceiros importantes no comércio e na segurança. As ameaças de Trump de transformar o Canadá no 51º estado têm sido ouvidas desde o início de dezembro do ano passado. Naquela época, o futuro chefe da Casa Branca disse que imporia taxas de 25% sobre os produtos canadenses se Ottawa não tomasse medidas mais rígidas para conter a migração ilegal e o contrabando. Diante da objeção de Trudeau de que tais restrições prejudicariam a economia do Canadá, o republicano sugeriu que o país se unisse aos Estados Unidos. De início, ficou evidente que o objetivo de Trump era enfraquecer ainda mais Trudeau, um rival político simpático aos democratas norte-americanos que troca farpas com o republicano. E, pelo que parece, Trump conseguiu o que queria antes mesmo de assumir a presidência. Em 6 de janeiro, Trudeau anunciou sua decisão de se demitir do cargo de primeiro-ministro do Canadá, depois de seu enfraquecimento político por diversos motivos. E um deles foi sua longa inércia em responder à altura às declarações de Trump de tornar o Canadá o 51º estado norte-americano. We're spending hundreds of billions a year to protect it. We're spending hundreds of billions a year to take care of Canada. We don't need anything. So why are we losing $200 billion a year and more to protect Canada? And I said that to, as I called him, Governor Trudeau. I said, listen, what would happen if we didn't subsidize you? É interessante notar que Trump também expressou suas reivindicações em relação à Groenlândia, algo que não é novo. Ainda no seu primeiro mandato, Trump havia expressado o desejo de comprar o território ligado à Dinamarca. Agora, de acordo com o presidente eleito, a ilha é de importância estratégica para a segurança nacional dos Estados Unidos e para a defesa do mundo livre, incluindo o combate às ameaças da China e da Rússia. Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. You have approximately 45,000 people there. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. You look at, you don't even need binoculars. You look outside, you have China ships all over the place. You have Russian ships all over the place. We're not letting that happen. We're not letting it happen. O discurso de Trump vai
totalmente contra a lógica que tanto os europeus e norte-americanos usam para criticar o alegado expansionismo de alguns países. Trump deixou bem claro que a Groenlândia, seja ela ou não da Dinamarca, queira ela ou não ser independente da Dinamarca, deve fazer parte dos Estados Unidos de ponto final. Ele acrescentou que se os dinamarqueses impedirem tal coisa, então Washington aplicará terríveis tarifas alfandegárias contra a sua economia. Ao mesmo tempo em que o republicano mostrava claramente seu desejo de ter a Groenlândia, seu filho, Donald Trump Jr., viajou para a Ilha Gelada com uma mensagem para os locais: nós vos trataremos bem. É válido ressaltar que a visita do filho do presidente eleito não tem caráter oficial, por isso, não visa um diálogo aberto com autoridades locais e seria de caráter mais privado. Mas fica óbvio que a visita de Donald Trump não foi para ver gelo ou focas, e é de teor político. Por outro lado, a premier dinamarquesa Mette Frederiksen frisou que a Groenlândia não está à venda. Todavia, o país europeu não exclui a possibilidade de a Groenlândia se tornar um país independente, o que levantou as suspeitas de que depois de sua possível independência, o território poderia ser integrado aos Estados Unidos. Mas até agora, o governo da ilha não dá sinais de seguir nesta direção. Por sua vez, a porta-voz da Comissão Europeia, Paula Pinho, disse que o plano de Trump de tomar a Groenlândia não passa de especulação. Ao mesmo tempo, ela frisou que caso o território fosse alvo de uma ação militar dos Estados Unidos, então a União Europeia ativaria uma cláusula de assistência de defesa mútua presente no artigo 42 do Tratado de sua criação. Isso porque a Groenlândia é parte da Dinamarca, que, sua vez, é parte da União Europeia. Ou seja, a porta-voz disse, com todas as palavras, que os europeus, sim, poderiam entrar em guerra com os Estados Unidos para defender a Dinamarca. Mas isso até que parece piada, mesmo que estamos falando de uma guerra hipotética, porque os dinamarqueses não escondem que já deram muito de seu poder militar para a Ucrânia. But if you ask the Ukrainians, they are asking us for ammunition now, artillery now. From the Danish side, we decided to donate our entire artillery. Ainda analisando as palavras de Trump, o que o presidente eleito está dizendo às claras é que os Estados Unidos querem a qualquer custo território alheio, e isso não é sem motivo. Tanto o Canadá quanto a Groenlândia possuem possessões territoriais no Ártico. Ainda no final do ano passado, eu havia ressaltado a importância que a região gelada tem para a estratégia de longo prazo de países como Rússia, China e Estados Unidos, desde suas riquezas naturais, como também sua importância para a navegação. Como vocês acabaram de ver, Trump expressou preocupação com a crescente presença de russos e chineses na região. As declarações de Trump sobre a possível anexação da Groenlândia, do Canadá e do Canal do Panamá podem ser parte de uma estratégia para combater a influência russa e chinesa, opinião inclusive do jornal The Washington Post. É válido ressaltar que os Estados Unidos tentaram pela primeira vez abrir caminho para o Ártico ainda em 1867, quando compraram o Alasca. Posteriormente, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos quiseram comprar a Groenlândia da Dinamarca por $100 milhões, mas só conseguiram firmar um tratado de defesa e obtiveram a base aérea de Thule, hoje base espacial de Pituffik, a base militar mais setentrional dos Estados Unidos. A Groenlândia, que se tornou autônoma em 2009, continua sendo um interesse vital para os Estados Unidos. Ela se estende por rotas marítimas estratégicas, como a passagem do Noroeste e a lacuna Groenlândia-Islândia-Reino Unido, bem como por rotas de voo do Ártico, incluindo rotas de voo de mísseis em uma hipotética guerra com a Rússia. Também é importante para Trump obter controle sobre os recursos. Cerca de 7% das reservas de água doce do mundo, depósitos de petróleo e gás não explorados, até 37 dos 50 minerais essenciais para os Estados Unidos e assim por diante. Não foi à toa que Trump falou sobre a necessidade de anexar esses mesmos territórios aos Estados Unidos. Assim, no caso de obter controle sobre os países,
os Estados Unidos tentarão não apenas se apropriar de recursos úteis, mas também fortalecer sua presença militar e econômica no Ártico. Quando Trump fala em incluir a Groenlândia e o Canadá nos Estados Unidos, ele está perseguindo um objetivo muito ambicioso: dividir o Ártico entre seu país e a Rússia. O republicano quer um análogo da Rota Marítima do Norte russa, a chamada Passagem do Noroeste. Uma coisa interessante é que por trás disso tudo há uma conexão entre as administrações de Biden e Trump. Por exemplo, o governo do democrata trouxe a Finlândia e a Suécia, que também fazem parte do Ártico, para a OTAN, o que preparou o terreno para o expansionismo de Trump na Groenlândia, assim como o governo Trump I começou a fornecer ativamente armas para Kiev, passando o bastão para o governo Biden. É isso mesmo que você ouviu. As armas começaram a fluir para a Ucrânia antes mesmo de os russos entrarem lá. A Groenlândia é importante em muito para ser a frente ártica entre os Estados Unidos e a Rússia. A verdade é que as possessões territoriais dos Estados Unidos no Ártico são consideravelmente pequenas e têm uma participação minoritária na chamada Frente Ártica. Portanto, a Groenlândia é necessária para o domínio formal da região, ao passo que os países de menor importância, como Noruega, Suécia e Finlândia, já todos dentro da OTAN, fazem papel secundário de apoio aos Estados Unidos. Existem dúvidas se o suposto plano de Trump de fazer frente à Rota Marítima do Norte dos russos seria uma boa ideia. A verdade é que a passagem do Noroeste, do Alasca para a Groenlândia, não é apenas mais difícil, mas também muito mais rasa. E com a presença do Canal do Panamá, não é muito necessária, com exceção dos submarinos nucleares que vão pegar areia pelo Canal do Panamá com suas hélices. Não haveria quase ninguém para viajar pela referida passagem. No passado, Washington não precisava se preocupar muito com a propriedade do Canal do Panamá ou da Groenlândia. A influência política e econômica geral no hemisfério ocidental garantia a proteção dos interesses dos Estados Unidos. No entanto, do ponto de vista dos trumpistas, o mundo que hoje nós conhecemos e o modelo de governança global que os europeus defendem estão acabando. As instituições globais, como a ONU, se esgotaram e criam mais problemas do que benefícios para os estados. Trump acredita que os Estados Unidos estão perdendo o controle e sendo incapazes de impedir esse processo de desgaste da ordem mundial nas mãos dos ocidentais. Assim sendo, ele estaria tentando liderar o processo de desgaste desta ordem para poder obter alguma vantagem disso tudo. Por isso que ele lança um plano desafiador aos países vizinhos. Ele quer proteger seu quintal, transferir o controle informal enfraquecido sobre os vizinhos para um controle formal, garantindo que nenhum estranho aparecerá nesse quintal, como são os casos da transferência da soberania da Groenlândia e do Canal do Panamá para os Estados Unidos. Em outras palavras, Trump vê que a casa está caindo, uma nova ordem mundial está surgindo e que precisa buscar os melhores ganhos possíveis para os Estados Unidos, enquanto uma nova ordem mundial se estabelece. Ao mesmo tempo, Trump não se importa se os europeus ou canadenses estão assombrados com suas declarações expansionistas. O que vale, como já disse, é obter o maior lucro possível enquanto a casa está caindo, e não são os europeus que vão impedir Trump de atingir seus objetivos. É exatamente por causa deste pensamento que Trump não teme ameaçar a própria OTAN, até porque, na lógica dele, ela é uma das instituições ocidentais que está se esgotando. Se considerarmos o plano expansionista de Trump como uma preparação para um conflito com a China, então tudo se encaixa. Isso porque os chineses também têm os olhos voltados para o Ártico e Trump acusa Pequim de deter o controle sobre o Canal do Panamá. Em caso de tensões militares e um conflito armado, o controle total sobre o canal é necessário para que a frota norte-americana possa usá-lo a qualquer momento e a frota chinesa, ao contrário, não possa. Os norte-americanos já têm uma base militar no norte da Groenlândia e, nesse sentido, Trump se beneficiaria de ter esses territórios como parte de seu país.
Isso expandiria seriamente a presença dos Estados Unidos no Ártico. A aviação militar poderia se basear lá, o que tornaria mais fácil para os Estados Unidos chegarem a vários pontos estratégicos sem pedir a permissão da Dinamarca. O fato de que, de toda a lista de países do Ártico, apenas a Rússia não é um membro da OTAN também desempenha um papel importante. Portanto, nesse caso, um possível confronto militar é bastante óbvio. Além disso, no futuro, a água se tornará o recurso mais demandado. E seria bom ter a Groenlândia como a segunda reserva de água depois da Antártica. Em especial, já existem projetos para transportar icebergs para lugares áridos. E aqui, a Groenlândia estará, como dizem, ao lado dos Estados Unidos. Não há necessidade de ir a lugar nenhum. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros. Até mais, pessoal.